Bom dia a todos. Começando mais uma semana de trabalho. Hoje eu sou manchete em letras garrafais do Diário Popular. Agora, o impressionante é quando um jornal quer ter uma maldade, é impressionante a criatividade dele. Que a manchete diz assim: filhas de Cururu recebem Bolsa Família há 2 anos. Né? Dá a impressão que quando o Cururu se elegeu, as filhas começaram a receber. Agora, dentro aqui na matéria, onde está, aqui fala que elas recebem há mais de 4 anos. E a informação que eu dei ontem para a jornalista, tá? Que eu vim descobrir isso agora em agosto, na véspera das eleições, a informação que eu dei a ela na declaração da mãe das minhas filhas na Polícia Federal, né, é que ela recebe desde o Bolsa Escola e tinha direito, porque era pobre, né, e além das 2 filhas que tem comigo, tem um outro filho menor de uma outra pessoa que nunca ajudou ela. Só que ela reivindicou escondido, sem informar nem a mim e nem as filhas. As minhas filhas nunca viram um centavo desse dinheiro que ela recebe. E em agosto me foi informado que iria sair um programa eleitoral, iriam usar a campanha eleitoral, uma denúncia de que as minhas filhas estavam na lista de quem recebia o Bolsa Família. Na mesma hora, fui na Polícia Federal e fiz a denúncia que havia irregularidade com o nome das minhas filhas na lista de recebendo o Bolsa Família. Aí estourou, foi onde eu vim saber a mãe das minhas filhas, Helena Leivas Martins, que tinha reivindicado, nunca me falou e continuou recebendo. E bateu perna na Polícia Federal que ela tem direito a receber, porque eu não dou nada para ela, não tenho nada com ela, e ela tem outro filho menor. Então isso é questionável, se ela tem direito ou não, isso é questionável. Eu vou ler um documento aqui, Pelotas, 12 de novembro de 1997. Acordo entre partes. Fica acordado a partir dessa data que Cláudio Roberto dos Santos de Salviaga, eu, Cururu, e Helena Leivas Martins passam a viver com o seguinte regime sob o mesmo teto. Não há nenhum compromisso de relacionamento entre os dois, com cada um tendo sua liberdade total de individualidade financeira, com os dois tendo que trabalhar para se sustentar, apenas vivendo na mesma casa para proporcionarem uma melhor qualidade de vida para suas filhas, Gisele Martins de Salviaga, de 5 anos, e Cláudia Martins de Salviaga, de 3 anos, que viviam na casa da mãe dela, da Helena. As filhas Gisele e Cláudia não poderão frequentar a casa da avó, situada na Rua Cruz Seco, bairro Cotuso, por motivos de problemas familiares. Quando a mãe Helena Martins Leivas desejar sair à noite para gozar de sua liberdade, deverá deixar as crianças em casa. No caso de saídas à noite, deverá ser feita uma escala com cada dia ter a obrigação de ficar com as crianças. Caso acontecer dos dois desejarem sair no mesmo dia, o que estiver escalado para cuidar das crianças poderá pagar uma babá para ficar com as crianças. A despesa de alimentação, vestuário, saúde e educação das filhas Gisele e Cláudia ficam a cargo do pai Cláudio Roberto dos Santos de Salviaga. Isso é um documento assinado por mim, por ela e por 2 testemunhas. Certo? E eu nunca escondi de ninguém. A Helena Martins Leivas nunca foi minha esposa, tá? Sempre falei para todo mundo e não tenho vergonha disso. Eu tenho 2 filhas de 2 festas noturnas, né? Em função
função de 2 final de maio, eu tenho 2 filhas com a Helena Martins e não tenho vergonha disso. Tá? E levei elas para dentro da minha casa para elas terem uma qualidade melhor de vida e para elas terem acesso ao pai e à mãe. Certo? Agora, isso tudo foi informado ontem para jornalista. Mas não, o Diário Popular, talvez para esconder alguma outra coisa mais grave que saiu no dia aqui, a manchete tem que ser para detonar o Bururu. Agora, isso tem motivo. Isso tem motivo. Tá? Porque antes da eleição, o Diário Popular botou: vejam os nomes que farão a história eleitoral deste ano. E sonegou o meu nome. Sonegou também o nome do vereador Paulo Opa. Né? E o meu nome já estava registrado na Justiça Eleitoral como candidato a deputado federal. E a Michele Ferreira, a jornalista, sabia que eu era candidato e já estava registrado. Em função disso, eu entrei com uma ação na Justiça Eleitoral contra o Diário Popular e eles estão se defendendo de uma multa de R$ 26.200. Então, quando um editor-chefe quer usar a capa do jornal para fazer maldade, não tem problema, né? O importante é os radialistas lerem durante o dia: filhas do Bururu recebe Bolsa Família há 2 anos. Ah, mas que horror, o vereador. Quer dizer, isso é feito para detonar. Porque eu nunca vi uma manchete com letra desse tamanho falando das coisas boas que os vereadores fazem aqui. Quando é que nós vimos o Diário Popular botar uma manchete com letra desse tamanho falando das boas ações que todos os vereadores aqui fazem? Entendeu? Isso é um jornal histórico da nossa cidade. O Diário Popular merece respeito pela história que tem, merece. Mas esse senhor aqui, ó, Irineu Macieiro, esse não merece respeito. Porque ele não fez questão de botar a notícia verdadeira aqui. Ele fez política aqui. Ele botou uma manchete para detonar o Bururu. Mas eu estou acostumado com isso. Não tem problema nenhum. Estou acostumado com esse tipo de coisa. Né? Infelizmente, está aqui, ó, o documento da Polícia Federal. Quando eu fui informado que as meninas estavam na lista de recebendo o Bolsa Família, na mesma hora fui na Polícia Federal em 28 de agosto de 2006 e fiz a denúncia. E a mãe das minhas filhas, que eu tenho um relacionamento extremamente delicado, né, muito difícil, mas respeito ela e respeito as minhas filhas, foi lá e depois o depoimento está lá, onde ela disse que não informou para mim, que não tinha nada comigo, que eu não dou nada e não tinha que saber. Está lá no depoimento da Polícia Federal. Esse depoimento do Diário Popular não foi buscar lá. Eu falei para a jornalista: vai lá na Polícia Federal e pega o depoimento dela. Esse não foi buscar. Então, quer dizer, lamentavelmente, né, o jornal que deveria fazer um trabalho jornalístico correto fica usando para fazer esse tipo de palhaçada aqui. Agora, sinceramente, quando tem alguns assuntos aqui fundamentais, aí eles vêm procurar a gente para fazer a matéria. Eu, sinceramente, não vou dar mais entrevista para esse jornal. Em orientações políticas, diz assim: não, nunca se briga com a imprensa. Não se briga um cacete, rapaz. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é palhaçada do Diário Popular. Isso aqui é uma parte de vereador. Obrigado, presidente Fernando. O que me preocupa, vereador Bururu, é o constrangimento que a Gisele e a Cláudia passarão a ter a partir de hoje, até na própria escola, para estudo. Tá? Eu acho que as justiças elas têm que ter um pouco mais de cuidado quando se trata com criança e com adolescente. O fato de lhe acusarem, isso é passivo, é normal na vida pública de qualquer um de nós. Felizmente, o senhor tem hoje documentos da Polícia Federal que comprovam que, quando o senhor soube do ilícito, o senhor imediatamente procurou a Polícia Federal. Agora, eu acho que é importante o seguinte: aqui nessa casa houve uma situação
ano passado, que caracteriza bem a sua personalidade como pai. Isso eu acho importante que os colegas repassem isso. Ano passado, uma senhora de cor negra veio a essa casa com uma criança loira de olho azul, dizendo que era seu filho. E imediatamente, sem qualquer contestação, o senhor o acolheu como filho, vive como filho, sustentado pelo senhor e cuidado pelas suas filhas e pela mãe das suas filhas, inclusive. Tá? Eu acho que isso é importante para a comunidade saber que a figura do político, a figura da pessoa que trabalha na rádio é uma, e a figura de pai que o senhor representa é outra. Certamente orgulha as suas filhas e orgulhará futuramente o Kesley, que é essa criança que chegou na casa e que, sem qualquer pedido de exame de DNA, o senhor o acolheu como filho. Tá? Tem algumas atitudes que as pessoas tomam e, embora a figura polêmica que o senhor representa na cidade, para quem o conhece, dão a medida exata do sentimento, do caráter da pessoa. Eu quero dizer o seguinte, embora essa notícia do jornal hoje constrange sensivelmente as suas filhas no ambiente de escola, e isso é muito sério, até ser provada a sua culpa, me parece estar claro nos documentos, eu realmente tenho que fazer esse destaque da figura do colega Cujuru como pai. Isso eu acho que é importante nesse momento, porque quando as pessoas estão acuadas, eu acho importante que as pessoas que o conhecem tenham a medida exata de dizer para a comunidade o que o senhor representa, o que a figura do pai representa, a ponto de abrir as portas para a mãe das suas filhas, simplesmente para elas poderem ter uma convivência de pai e mãe. Obrigado. Obrigado, professora Dina. Apenas para completar, né? Isso acontece porque, infelizmente, a imprensa no Brasil, para sair matéria, o político tem que pagar o jornal. Tá? Quando você vê ali uma matéria, deputado, tal, com a foto dele, aquilo é pago. E eu tenho uma posição contrária a isso. Eu acho que matéria jornalística não pode ser paga. Tem que ser pago é propaganda. Né? Uma promoção que vai fazer. Mas não, a imprensa brasileira não é só aqui em Pelotas, em todo lugar. Para sair uma matéria de uma coisa boa que o vereador passa, tem que pagar, tem que dar dinheiro para eles. E eles já sabem que eu sou contrário a isso. Nunca dei um centavo no Diário Popular e nem vou dar. Agora, se querem fazer campanha contra mim, pode fazer, não tem problema. Eu fiz 20.610 votos de candidato a deputado federal só conversando com as pessoas. Se eles têm o poder de botar uma manchete dessa para os radialistas de outros partidos detonar, não tem problema nenhum, pode fazer, porque eu converso com as pessoas e eu tenho um excelente diálogo com o povo. O povo olha nos meus olhos e sente sinceridade. Eu fico extremamente magoado com isso aqui, porque o ano passado foi feito um recadastramento do Bolsa Família, aqui em Pelotas, e 4.000 pessoas não procuraram lá a Secretaria de Cidadania para se recadastrar. 4.000 pessoas aí. Por que será que essas 4.000 pessoas que estavam ganhando dinheiro não foram lá se recadastrar? Por que será que não fizeram mais o dinheiro? Não saiu manchete aqui no Diário Popular. Vocês se lembram de manchete do Diário Popular quando fizeram o recadastramento, que 4.000 pessoas não foram lá, porque apertou o selo, Bolsa Família apertou o selo, começou a investigar, né? Não saiu manchete. Então, quer dizer, isso aqui é manchete política. Eu sei que eles estão assustados, né?
né? Fazer 20.610 votos que estão gastando quase nada, gastando o que eu ganho em um mês aqui, é uma coisa preocupante, né? Então tem alguns poderosos que se preocupam com isso, né? Infelizmente. Outra coisa, ontem quando quando a jornalista me telefonou, eu estava com um poceiro que foi despejado na marra, aqui na Voluntário, entre Marcílio Dias e a rua de lá, por uma mulher que não é dona do terreno, sem mandato judicial. Ela mandou o cara sair, botou os bagulhos do cara no meio da rua. Eu informei o Diário Popular, digo, olha, a situação é essa, tá a polícia aqui, babá. Eles não foram, tá? Não foram, tá? E eu consegui constatar, a polícia militar não foi fazer nada. Mas como, tio? Isso pode? Uma pessoa entra no terreno do outro, bota ele para fora dos bagulhos, não tem uma força policial. Ah, pois é, só com... Agora tem que ver uma questão social. Fomos para a delegacia, registramos na Polícia Civil. Lá também foi dito, pois é, cara, nós não temos como ir lá botar os caras dentro do terreno. Tem que ser uma ordem judicial só para encerrar. Aí entramos com um pedido de liminar no fórum, um assunto extremamente urgente, porque o cara está lá com mulher e filho no meio da boca, despejado na marra, né? E 5 horas da tarde não tinha mais juiz de plantão no fórum. 5 horas da tarde. Aí o pedido de liminar vai ser analisado agora de manhã. Por isso que esse país é um país sem terra, um país de impunidade, e onde nós temos, infelizmente, alguns órgãos de comunicação que gostam de fazer esse tipo de palhaçada.